Nós estamos vivendo Paz e Provisão, esta série de mensagens maravilhosa. E hoje nós vamos tratar do tema de unidade, como uma unidade importante. E eu espero que o Espírito Santo nos conduza neste momento e possa nos ampliar um pouco mais sobre este tema maravilhoso. Unidade é ação coletiva. Unidade é ter um único fim. Unidade é ter o mesmo propósito. Unidade é ter a mesma disposição mental. Unidade é caminhar na mesma direção. E a unidade é fundamental para tudo aquilo que nós vivemos como igreja e para muitos dos propósitos que o Senhor tem em nossas vidas. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de João, no capítulo 17, a partir do versículo 20. João 17, a partir do versículo 20, este texto maravilhoso, em que fala o nosso Senhor Jesus, e que pede por união, que pede por unidade, perdão. Conduza-nos, Espírito Santo, neste momento. Que a Tua palavra faça morada em nossos corações. A palavra do Senhor diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da Sua palavra, a fim de que todos sejam um. A fim de que todos sejam um. E como és Tu, ó Pai, em mim, e eu em Ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e Tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que Tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Que perícope linda, em que o nosso Senhor ora pela nossa unidade. É um princípio tão importante, que o próprio Jesus ora por isso, para que nós estejamos juntos, unidos, conectados, tanto entre nós, quanto com o nosso Senhor, assim como o próprio Jesus era com o Pai. Então ele ora por isso, porque ele entende que o princípio da unidade é um princípio fundamental para que as coisas aconteçam em comum. Nós vivemos tempos em que existe polarização, existe uma diferenciação de pensamentos, existe uma diferença de votos, existe uma diferença de tendência. Mas dentro da casa de Deus é importante que nós tenhamos os nossos princípios em unidade, que nós tenhamos o nosso caminhar em unidade, que nós tenhamos tudo em comunhão, ou seja, como um. É importante que nós, como cristãos, sejamos semelhantes um ao outro como somos semelhantes a Cristo. É importante que nós sejamos mesmo parecidos uns com os outros. Em um tempo em que as pessoas clamam tanto pela identidade própria, é importante que saibamos que nós temos a identidade de Cristo. E que a identidade de Cristo nos faz ser semelhantes a Ele e nos faz ser unidos uns aos outros. E nisso está o poder da igreja, o poder da unidade, o poder de avançar, o poder de conquistar, o poder de ir à frente levando a palavra de Deus, conquistando territórios e tomando tudo aquilo que o Senhor tem nos dado por herança. É verdade também que neste tempo há muita dissensão. Há muitas pessoas que estão se distanciando da verdade de Deus. Há muitas pessoas que estão se desconectando da palavra de Deus. E em todos os tempos, desde o princípio, o inimigo busca despertar os corações para a desunião, ou para quebrar o princípio da unidade. E foi assim com o primeiro casal que se uniu na terra. Este foi o primeiro
casal que foi cooptado por Satanás e eles se desconectaram. Houve uma quebra de unidade entre eles e Deus. Mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos traz de volta a unidade com o nosso Deus. Mas nós temos que estar atentos porque Satanás, ele está ao nosso derredor e ele busca algumas pequenas fissuras nos nossos relacionamentos para destruir a nossa unidade. Nós devemos estar em todo o tempo atentos, porque as pequenas coisas é que trarão a desconexão das grandes coisas. Nós precisamos pensar no que nos une e quem nos une. Quem nos une é o nosso Senhor Jesus Cristo. O que nos conecta é o seu sangue precioso. Nós devemos estar atentos às ciladas de Satanás para não cedermos a isso. A unidade quebrada traz perturbação. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já teve um período em que teve a unidade quebrada no ambiente onde você vive, onde você trabalha, onde você convive. É terrível. É terrível você participar de um ambiente onde não há unidade, onde não há liberdade, onde não há mesmo propósito. É terrível. Como é ruim você não poder, em unidade, avançar, porque há uma quebra de relacionamento, há uma ruptura nos relacionamentos. Isso nos tira a paz. É importante nós termos a atenção voltada para aquilo que Jesus fala nesse texto, de sermos unidos com Ele, para que sejamos um. Tudo que Satanás quer é uma discórdia entre casais, famílias, discípulos, igreja. A sociedade, infelizmente, está cedendo a algumas dessas situações. E tudo o que Satanás quer é distanciar as pessoas para manipulá-las de uma forma mais fácil. E muitas ideologias seguem a cartilha de Satanás. Muitos pensam, foi fundada e esse pensamento foi feita por um grande pensador fomentado por Satanás. Porque o princípio do reino de Deus é a unidade com os propósitos da Bíblia, com os propósitos da palavra do Senhor. A contenda é a mãe da desunião. Cuidado. Quando você perceber contenda no ambiente onde você está vivendo, e se não for resolvida em nome de Jesus, o próximo passo é a desunião. Nós precisamos ficar atentos aos nossos relacionamentos, porque a desunião é a mãe da ruína. Preste atenção. Os relacionamentos, eles não começam com a ruína. Eles começam com a desunião. Eles começam com a contenda. E aí vem a ruína. Nós temos que estar atentos e cientes de que tudo o que Satanás quer é uma oportunidade para desequilibrar tudo aquilo que está equilibrado em Cristo. Uma palavrinha, um olhar, uma ação, sonde o seu coração e veja se de repente aquilo que está acontecendo não é de repente um pequeno orgulho que te impede de liberar perdão, de ir até aquela pessoa e de consertar aquilo que Deus estabeleceu que é a unidade. A palavra do Senhor vemos em Marcos no capítulo 3, versículo 22, que uma casa dividida não subsiste. Uma casa dividida não subsiste. Veja o que é que o texto diz. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebul, falando de Jesus, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os para si, Jesus chamando os discípulos para si, para perto, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Jesus chama os discípulos para perto. Eu acho que eles devem ter pensado: os difamadores do nosso Senhor são tão vorazes em difamá-lo que beiram a falta de inteligência. Como Satanás vai expulsar o próprio Satanás? Jesus pergunta.
E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo, e for dividido, não pode subsistir, mas antes tem fim. Uma casa dividida não subsiste. Jesus, neste contexto, falava sobre o que falavam dele, que ele expulsava os demônios pelo poder de Beelzebu. Mas o princípio é o mesmo para todos. Uma casa dividida não subsiste. Uma família dividida não subsiste. Uma empresa dividida não subsiste. Relacionamentos divididos não subsistem. É preciso que se tenha unidade para que exista prosperidade. A prosperidade também é um fruto da unidade. Porque se cada uma das partes deseja algo, nenhuma das partes vai ter nada. Ou alguma das partes será completamente subtraída e não fará parte dos louros da vitória, ou daquela prosperidade, ou daquele lucro, ou do avanço daquela situação. É importante que nós tenhamos em mente que a unidade não é importante, a unidade é fundamental. É diferente, a unidade é fundamental. Importantes são outras coisas, mas a unidade é fundamental. É onde nós pisamos todos os dias, nós caminhamos sobre a unidade. A unidade é um caminho sobre o qual nós caminhamos para que exista prosperidade, para que exista paz. Satanás é perito em divisão. A Bíblia fala que quando Satanás foi expulso do céu, 1/3 dos anjos foi com ele. É preciso estarmos cientes do que está acontecendo. Nós estamos vivendo em um mundo com muitas vozes, mas em nossa casa só existe uma voz, só existe um pai. Nós só temos um pastor nessa casa que pastoreia todo o rebanho. E nós temos que estar atentos ao que está acontecendo no mundo. Não dê ouvido a todas as vozes. O apóstolo Paulo fala que é possível que tenhamos 10.000 aios, mas apenas um pai, ou poucos pais. E nessa casa nós só temos um. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com aquilo que se maqueia de bênção. Cuidado com as mensagens que são travestidas de graça, mas por dentro tem maldição. Saiba separar as espinhas daquilo que você vê e ouve por aí. Nem todos os videozinhos enviados pelo WhatsApp são bênção. E você não deve se deixar encorajar ou mover o seu coração por tudo aquilo que você vê. Se Deus colocou um pastor sobre a sua vida, é para que você esteja em unidade com ele. Se Deus plantou você nessa igreja, é para que você esteja em unidade com essa igreja. Se Deus nos colocou neste lugar, é para que nós sejamos um dentro dos propósitos que Deus estabeleceu na nossa igreja. E juntos lutaremos e juntos também venceremos. Porque a vitória que Deus tem para nós é para todos nós. E juntos haveremos de vencer através do poder da unidade. Existem bênçãos que advêm da unidade. No Salmo 133, se você pudesse abrir comigo, por favor. É um texto belíssimo. Salmo 133. Na unidade, o Senhor, Ele ordena a bênção. Ele ordena a bênção. E olha o que a palavra do Senhor diz. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E eu penso, porque aqui o Senhor ordena bênção e vida para sempre.
Porque aqui no nosso propósito de unidade, o Senhor ordena a bênção. Porque aqui nesta manhã, o Senhor ordena a bênção e vida sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o propósito de unidade. Ó, quão bom e quão suave é que nós, comunidade global, vivamos em união. Quão bom que nós possamos desfrutar do poder da unidade e das bênçãos que a unidade tem sobre nós. É importante entender também que na unidade as restrições são anuladas. Nós vemos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 11, Gênesis no capítulo 11, a partir do versículo 1. Deus, ele reconhece a unidade e o seu poder, mesmo quando tem um propósito errado. E aqui, em Gênesis no capítulo 11, versículo 1 em diante, diz assim: era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Eles estavam com esse plano, depois que houve o dilúvio. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eu não sei se você consegue compreender e trazer isso para a nossa realidade, mas não há restrição na unidade da comunidade global para aquilo que tentarmos fazer, porque nós temos o princípio certo, o propósito certo, e quem nos guia nisso é o nosso Senhor. Eu vejo os nossos planos de termos mais igrejas, para alcançarmos mais pessoas e abençoarmos mais vidas, e eu vejo nisso uma unidade de propósito, para que a nossa cidade seja abençoada. E eu gostaria que isso estivesse no seu coração também. Talvez você pense: olha, vai ser mais uma igreja. Não, vai ser mais uma igreja nossa. Vai ser mais uma agência do reino de Deus. Vai ser mais uma expansão nossa. E cada igreja que nós abrirmos, nós devemos celebrar como se fosse a primeira, porque pode ser a primeira igreja de muitas pessoas que se achegarão ao reino de Deus e viverão o propósito da unidade na sua integridade. Famílias destruídas que serão reconstruídas através da nossa igreja, vidas que estavam se acabando que serão reconstruídas através do poder de Deus. Quando nós unirmos igreja em propósito, em unidade, o Senhor há de nos abençoar, há de abençoar as nossas famílias, há de resgatar pessoas, porque não haverá restrição contra nós. É o que a palavra de Deus diz em relação à unidade, e nós devemos perseverar nisso, porque o nosso plano não é para um dia, não é para um mês, o nosso projeto é para toda a vida. É para que os filhos dos nossos filhos continuem sendo abençoados por uma igreja, por uma unidade chamada comunidade global. E o meu desejo é que isso esteja no seu coração também, e que juntos possamos conquistar a nossa cidade para o nosso Senhor, porque não haverá restrição para tudo aquilo que nós intentarmos fazer em nome de Jesus. Aleluia. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 10, ele diz o seguinte:
Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. O poder dessa palavra que o apóstolo Paulo traz aos Coríntios é tão forte, é tão poderoso, é um princípio tão inquestionável, que a palavra do Senhor chegou até nós, no Brasil, no ano de 2020, porque os irmãos lá atrás estiveram unidos no mesmo pensamento, conectados com o mesmo Senhor, falavam a mesma coisa. Nós temos que entender o que está acontecendo no mundo. O clamor do mundo é para que você se destaque sendo diferente. O clamor de Cristo é para que sejamos iguais e Cristo seja destacado em nós. A nossa vida aqui dentro é diferente. As pessoas lá fora, elas pintam cabelo de cores brilhantes. Eles colocam brincos, tatuagens, roupas diferentes. Nós não nos destacamos por isso. Não é isso que nos destaca. O que nos destaca é sermos unidos com o nosso Senhor, falar o que Jesus falava, andar como Jesus andava, ter unidade com a nossa igreja. E talvez alguém diga, mas vocês são todos iguais. Isso é ótimo. Isso é maravilhoso. Quando alguém disser que você se parece com o irmão do lado, nós estamos vivendo a unidade plenamente. Porque eu não quero ser diferente de vocês. Eu não quero ser semelhante a ninguém fora deste lugar, porque nós temos unidade em Cristo Jesus. E se eu sou igual a você, se eu sou semelhante a você, é porque nós estamos sendo semelhantes a Cristo. E é isso que importa em nossas vidas. A chamada do Senhor é para que falemos a mesma coisa, vivamos da mesma forma, caminhemos para a mesma direção. Nós temos que estar atentos, porque nós fomos chamados para sermos diferentes do mundo, mas sermos semelhantes ao nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus, Paulo fala, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensão. Deus, em nome de Jesus, quebra qualquer dissensão que haja entre nós. Em nome de Jesus, Senhor, quebra qualquer coisa que possa nos distanciar, nos afastar, e fazer, Senhor, falarmos mal de qualquer tipo de propósito que tenhamos juntos. Nós estamos unidos, Senhor, para avançarmos nos propósitos que o Senhor estabeleceu em nossa igreja. E nós vamos juntos, e falaremos a mesma coisa, e pensaremos a mesma coisa, e teremos o mesmo parecer, em nome de Jesus. Nós somos um em Cristo Jesus. É importante que nós saibamos que o princípio que nós vivemos na nossa igreja, nós viveremos onde nós estivermos. Que você possa ser um no seu lar, que você possa ser um na sua empresa, que onde você estiver, você possa prosperar através do princípio da unidade. Que a bênção do Senhor possa alcançar você e tudo aquilo que você fizer. Que o trabalho das suas mãos cresça, se desenvolva e prospere, pela sua unidade com o nosso Senhor e com as pessoas que trabalham contigo. Que não haja nenhuma dissensão onde você estiver, mas que o Espírito Santo traga unidade no meio de vocês, e que nós possamos ser o povo mais feliz dessa terra, que apesar das guerras, continuamos crendo e sabendo que o Senhor luta conosco as nossas batalhas, e que se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero encerrar lendo o que está em Mateus. Eu queria que você abrisse comigo, por favor. Livro de Mateus, no capítulo 18. A partir do versículo 18. Mateus 18, até o versículo 20. A palavra do Senhor é maravilhosa. Quantos amam a palavra de Deus?
Eu amo a palavra do Senhor. Recentemente nós vivemos um momento conturbado em que um pregador disse que a Bíblia precisava ser atualizada. É preciso entendermos que a palavra do Senhor é eterna. Ela não vai se acabar. Ela não vai ser moldada por nós. A Bíblia é um molde. Ela quem nos molda. Ela quem nos enquadra. A Bíblia é quem nos transforma para sermos aquilo que o Senhor tem para nós. Se você algum dia vir alguém falando mal da palavra de Deus, repreenda em nome de Jesus, porque é Satanás. Mas eu queria ler para você, encerrando essa mensagem, o versículo 18 do capítulo 18 de Mateus, que diz: em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Nós somos mais do que 3 nessa manhã. E é possível que você tenha algo para pedir ao Senhor. E eu gostaria que nós pudéssemos unir a nossa fé agora. Porque é possível que alguém diga: pastor, eu só tenho a agradecer. É verdade, temos muito a agradecer. Mas ainda há muita vida pela frente, então há pedidos a serem feitos. Existem bênçãos a serem derramadas sobre nossas vidas ainda. E talvez haja um pedido no seu coração nessa manhã. E eu gostaria que nós pedíssemos isso junto. Enquanto você estiver orando em silêncio, pedindo aquilo que você quer pedir ao seu Senhor, nós também estaremos juntamente orando para que haja concordância entre nós nesses pedidos.